Bradesco, você é de qual time aí? Você é um hater ou é um amante de Bradesco? Não. E quando você percebeu que você deveria fazer a sua própria aposentadoria, né? E por que eu gosto da Wiz, cara? BB Seguridade, Caixa Seguridade, isso aí a gente não tem dúvida que são boas empresas, né? São seguradoras. O modelo de seguradora eu te expliquei lá quando tá explicando opções, né? O que é um modelo de seguradora? É quando você recebe, imagina você sendo uma seguradora, você recebe para talvez pagar. Então é bom demais, né? O que a Wiz faz? A Wiz, ela vende, ela é uma controladora de seguros, ela não é uma seguradora, então ela é um controlador de seguros. O que ela faz? Ela é como se fosse afiliado das seguradoras. Então ela vende os produtos das seguradoras e recebe uma comissão por isso. Qual que é a vantagem disso? Quando a seguradora vende um seguro para você e você bate seu carro, você ativa o sinistro, a seguradora tem que pagar para você o conserto, certo? A controladora não tem que fazer isso. Então a controladora ela ganha uma comissão e essa comissão vem limpa. Não precisa de muito capital. O PVP dela, né, você vai ver que o valor patrimonial dela não é tão alto porque ela não precisa de capital. Ela só precisa de uma equipe de vendas para poder executar a venda de um produto que nem é dela. E agora ela está se reinventando, está criando novos braços. Por quê? Porque grande parte da receita dela vinha de Caixa. Então ela vendia os produtos da Caixa. Só que a Caixa, depois de 2021, Caixa Seguridade, cancelou ali com a Wiz. Aí as partes agora da receita da Wiz, 20 e poucos por cento, 23%, se eu não me engano, ainda vem do runoff da Caixa, que é as vendas que ela fez, que está recebendo ainda um pouquinho. Mas isso vai acabar. Quando acabar, vai cair um pouquinho mais a receita. E ela tem esse período de tempo para poder fazer novos contratos, para poder fazer novas vendas. E vem crescendo o lucro da Wiz, né? A Wiz subiu pra caramba ali quando ela soltou o resultado dela, que foi um bom, subiu 14%, depois caiu mais um pouquinho, né? Sempre tem essas correçõezinhas, não se deixe levar pela manada, tá, gente? Mas é uma empresa que eu vejo que no longo prazo vai crescer pra caramba, cara. Ainda vai ter um período de queda, talvez fique no platô ali, mas vai crescer pra caramba. Porque ela fechou contratos, por exemplo, com a Interseguros, assim, de 40 anos. Então, o que tá acontecendo? Ela paga por isso, ela paga para ter o direito de vender. Então, neste momento, é como se fosse a Taesa, ela tem que pagar para novas concessões. Só que depois que essas concessões ficam maduras, pô, o Banco Inter não para de crescer, né? Tem várias outras seguradoras lá que estão aumentando pra caramba a venda dos prêmios, né, emitidos, né, as vendas dos seguros. Então, ela tá com a tendência de alta, na minha opinião, aí no longo prazo. Não é uma empresa para agora. Você não vai receber muito. Você não vai receber muito dividendo agora, você não vai ter muita valorização agora, mas agora é o momento de você posicionar nela para poder conseguir aproveitar esse a boom, subida, né? Então, na minha opinião, o Wiz é boa, ela faz parte da minha carteira lá, dos 20% de risco da minha carteira, uma oportunidade, né? Tá lá, Wizona. Léo, tem uma outra empresa que eu vejo que muitas pessoas gostam, algumas amam, outras odeiam, dá uma treta aqui no canal. Bradesco, você é de qual time aí? Você é um hater ou é um amante de Bradesco? Não sou um amante de Bradesco não, mas não sou um hater também não. Bradesco vai falir? O que vai acontecer com o Bradesco, hein? Não acredito, o Bradesco é uma empresa gigantesca para poder falir, cara. É uma empresa que não vai falir, só que, na minha opinião, vai demorar muito tempo para recuperar. E durante esse período de espera na recuperação, eu consigo rentabilizar meu dinheiro mais eficientemente em outras empresas. Então, não tenho dinheiro investido em Bradesco. Se eu fosse investir, seria através de opções, ele entraria ali naquela estratégia de opções, porque é uma empresa que tem muita volatilidade. Pô, você vê o Bradesco caindo, subindo o tempo todo. Toda hora, né? Não, você vê um resultado aí, dispara. Aí você vê um outro resultado. E aí é engraçado, né? O resultado do Bradesco foi negativo, mas mesmo assim a ação subiu. Como que pode um trem desse? Exatamente. É porque caiu, foi menos negativo do que esperava. E aí sobe um pouquinho, né? Ah, a ação subiu o lucro, mas assim caiu, mesmo assim caiu. Por quê? Porque o pessoal esperava, o mercado esperava que subia mais. Então o Bradesco ele é muito volátil, é uma empresa gigantesca, é uma empresa que demorou mais se atualizar, né? Eu até gravei um vídeo sobre Bradesco no resultado, eu li o RI aí, o trimestral dela. E, pô, é uma empresa que tá com inadimplência, ela não é uma empresa que vai falir por conta dessa inadimplência, mas ela meio que exagerou muito na sua captação de cliente, né? Pô, expandir carteira de crédito é essencial para os bancos? Com certeza, é essencial, tem que expandir carteira de crédito. Mas tem que tomar cuidado para quem você empresta, né? Você vai emprestar pro seu tio, que nunca paga, ou você vai emprestar para sua mãe, que sempre te paga em dias. Você imagina só, o que você vai fazer com isso? Dependendo de para quem você empresta, mais inadimplência você vai ter, né? Então, a inadimplência já veio caindo e vai continuar caindo, porque agora vão reformar tudo aquilo ali, eles estão com uma estratégia melhor, né? Bom, mudou o cara que tá gerenciando, então vai diminuir a inadimplência, mas acredito que vai demorar um pouquinho ainda para recuperar. E aí, durante esse período de recuperação, eu sempre falo assim, inclusive o pessoal pergunta, qual que é o melhor dia para investir? Qual que é o melhor dia para investir?
O melhor dia para investir é o dia que tem oportunidade. Verdade. Então, pô, eu tenho 10 aqui, eu vou esperar dia 5 que eu vou receber meu salário para investir esses 10. Se eu tiver uma empresa ou um fundo imobiliário que tem oportunidade, eu invisto os 10 hoje, né? E, pô, se você acredita que Bradesco está em oportunidade hoje é o melhor dia para você investir em Bradesco. Por que eu não acredito que Bradesco tem oportunidade? Na minha opinião, tá? Deixar bem claro aqui que é a minha opinião, tá? Inclusive, se você vê fluxo de caixa do Bradesco, no longo prazo ele vai valorizar, isso a gente não tem dúvida nenhuma, tá? Só que é um risco que eu não estou disposto a correr. Tem outras empresas do mesmo setor que oferecem um risco menor, uma rentabilidade parecida. Se o Banco do Bradesco resolver tudo isso, vai ultrapassar a rentabilidade dos outros bancos? Tem que passar. Porque senão, qual que é o sentido de eu correr o risco? Tem que passar, pô, porque senão não faz sentido eu correr o risco. Então, não é segredo de que se resolver tudo, ela vai valorizar mais do que os outros. Mas aí vai do risco que você está disposto a correr, né? Uhum. Então, e do tempo que você quer esperar isso, né? Tempo que você quer esperar isso. Talvez uma valorização ali, pô, o teto do Banco do Bradesco, vamos colocar lá, qual que é o teto do Banco do Bradesco? 22, 24, não foi o máximo ali que ela chegou, né? Mais ou menos. Então, você pega hoje, tá R$14, quanto tá hoje? Hoje acho que é uns 14, 13 reais 14, 13 reais, vai subir ali, pô, vai subir, vamos supor que demora uns 2, 3, 4 anos para subir. Ou vai dar um CAGR aí de talvez uns 20% ao ano, se subir, né? Resolver bater o teto, né? De novo, né? Vamos levar a melhor cenário aqui. Vou bater uns CAGR de 20%, você consegue fazer isso em outras empresas que oferecem menos risco. Não corre tanto risco. Não corre tanto risco, consegue fazer isso também. Então, não acho assim que, na minha opinião, pô, quando tava 11, 12, aí talvez vale a pena ainda mais pra você colocar algumas na estratégia de opção, que é mais volatilidade, sim, né? Então, mas hoje eu não pretendo, não invisto e não pretendo investir em Bradesco, não. E quando você percebeu que você deveria fazer a sua própria aposentadoria, né? Boa, perfeito. Você começou a olhar lá dados do INSS e falou, pô, tô lascado lá. Isso foi depois. Foi depois? Foi depois. Eu sempre conto essa história e todo mundo me conhece, assim, o pessoal que me conhece mais próximo sabe o motivo. Inclusive o principal agente transformador da minha vida, que foi um médico. Então, pô, eu tava inserido num grupo de médicos e aí um médico me despertou, só que ele não precisou falar nada, cara. Ele ficou caladinho, tava fazendo o serviço dele e eu observando ele fazer o serviço dele, tirei esse insight. Você sabe que médico, quando trabalha por CNPJ, se você faz o prolabore mínimo ali e tal, você contribui o mínimo para o INSS, né? Você pode até colocar lá para você contribuir mais, mas não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, teoricamente, e se você trabalha com pessoa física, que pode acontecer também, pô, você não assina uma carteira nem nada, você não tem, assim, uma aposentadoria. Aí pensa comigo. Pensa aí comigo, galera. Principalmente você que ganha alta renda. Olha só, o teto do INSS hoje, se você colaborar com o máximo, é 1.400, você tem que colaborar por mês. Você vai aposentar depois de 35 anos, se você der sorte, o negócio ainda existir, com 7.700 e pouco. Aí imagina um médico que ganha 30 mil no início da carreira, que especializa e faz ali umas pós todas ali, uma especialização, subespecialização, ganha 60 mil por mês. Você que ganha mais de 7 mil, serve para você também. Aí você sobe seu padrão de vida, você compra um carrão bom, você compra uma casa boa, você dá uma escola boa para seus filhos, para sua esposa, você oferece tudo que ela precisa. E aí seu gasto mensal é de 10 mil. Você vai aposentar com o INSS, você vai fazer o quê? Passar vontade, né? Passar vontade. Eu sempre falo para os caras repetir, pô, INSS, o que significa isso? E isso não será suficiente, porque não vai ser, cara, não vai ser. E eu tenho um exemplo, e isso foi amadurecendo conforme o tempo foi passando, né? Eu tenho um exemplo muito próximo da minha família, que é meu avô. O meu avô, ele foi servidor rural, e ele aposenta um pouco antes, né? Os servidores rurais aí, os trabalhadores rurais aposentam um pouco antes. E ele colaborou certinho com o INSS, certinho, todo mês, pá, colaborava. Chegou a época de aposentar, o que aconteceu? Falaram que o teto é mais pra cima. Jogou um pouco a idade. Se fosse só isso, tudo bem. Só que ele esperou, assim, em torno de uns 7, 8 anos o processo na justiça pra aposentar. Pra ter o direito. Pra ter o direito. E aí vocês sabem, né, galera? Pô, quem aposenta com salário mínimo não tem condição de pagar um advogado para poder fazer esse trabalho. E aí, não é errado o advogado fazer o trabalho e cobrar. Por isso, tem que cobrar, vai trabalhar de graça, não tem como. E aí, o retroativo todo que ele deveria receber ficou uma parte com o advogado. E aí, aposentou com um salário mínimo. Depois de trabalhar 35 anos, esperar mais uns 7, 40 anos depois. Colaborando bem certinho, tudo tranquilo. Pô, não dá para pagar os remédios dele da minha avó, entende? Então, assim, você não pode depender do INSS, cara. O INSS foi algo talvez messiânico, criado há muito tempo atrás, para realmente tentar ajudar. Só que o cara que criou, ele não lembrou
que a população ela pode envelhecer, né? Então, conforme o tempo foi passando, a densidade demográfica mudou demais, cara. Então, pô, Luan, hoje tem muito mais velhinho do que antes, né? Exatamente. Quantos filhos você tem? Só uma? Eu tenho só uma. Só uma? Você Quero pensa ter em mais um, mais Você... um. Duas? Isso. Quantos filhos o povo tinha antigamente? Ah, eram uns 10, né? Sua avó, Ixi. Quantos filhos tinha? Quantos Deus mandasse, né? Mas é verdade, né, Léo? Não tem como, cara. E hoje em dia, se você for ver os casais, você fala de filho. Tem até um... Eu fui no Gêmeo esses dias aí, a gente falou de filhos lá e tal, né? E a gente pegou e falei, pô, se eu pudesse, eu teria filho mais cedo, lá com os 25 anos. Porque eu sei como que é bom ser pai hoje em dia com 34, né? E o Roxo, ele tem 44 e ele teve o filho dele quase agora também. Teve 40 e poucos. Ele falou, pô, se eu soubesse, né, eu teria muito antes ali e tal. Mas aí você vê que o pessoal fica revoltado, eles não querem ter filho. Loucura, cara. E tipo assim, não, mas o que vocês estão falando é errado e não sei. Nossa, mó briga lá nos comentários lá. Até hoje tem gente comentando e brigando. E eu não acho errado, né? Cada casal sabe, né? Sabe o que é melhor pra eles. O que é né? melhor pra eles, né? E assim, inegavelmente, é muito hoje, né? Se você quer prover realmente, assim, uma vida diferenciada do seu filho, vai sair caro. Não necessariamente você precisa disso, tá, gente? Felicidade tem 3 pilares importantes e o pilar financeiro é o último deles. É lógico que não vou ser hipócrita de falar que dinheiro traz felicidade, mas não é o essencial, né? E, inevitavelmente, conforme o pessoal vai ficando um pouco mais, entre aspas, culto, vai tendo menos vontade de ter filho mesmo. Não tem jeito, né? Porque é muito mais egoísta, mais egocêntrico. Não, eu preciso disso, eu quero um carro melhor. Então vamos adiar o plano do filho pra frente. E por isso que eu e a Índia vamos ter 7 filhos. 7 filhos? Se Deus quiser. Pra poder balancear. Tem quantos anos? Você falou que tem 2. Tem nós precisamos ter 4, tá velho? Eu tenho 27 anos, fiz aniversário agora. Você tá novo, né? E a sua esposa? 27 também. Vai 27 fazer, também, tá vai, nova vai também. fazer 28, até os 34. E dá tempo, hein? Dá tempo, hein? Até os 34. E ela quer também? Brincadeira. Não sei se ela vai aguentar, 4, né? ó, é. 4 filhos. Ela Não, fala, mas meu, eu penso assim que casa cheia deve ser uma alegria, né? Pô, eu vejo a minha lá, ela já fica pedindo irmão e tal, e quer brincar, e quer ficar subindo em cima de mim, filho, e eu fico doido, eu falo, Laura, meu Deus do céu, Laura, você não para. E aí, só voltando naquilo que você tinha me perguntado, porque esse negócio do INSS foi descobrir depois. Voltando lá na história do médico. Tava na maternidade, e aí eu lembro, assim, claramente, cara. Sabe quando você cria uma memória, assim, que parece que quando você lembra, você tá lá no lugar de novo? Você sente até o cheiro, cara, até o cheiro. Sei. E a maternidade tem um cheiro bem característico por causa da placenta, né, cara? E aí eu tava lá sentado, o médico aqui, e aí a gente tava no estágio e fazia toque nas mulheres, tal, pra ver a dilatação do colo e tal. E aí, lá em Macapá, que é onde eu fiz a federal, lá em Macapá, lá, cara, a natalidade é muito alta. Porque lá o planejamento, assim, familiar é muito baixo. E então tinha 30 gestantes, e toda hora que você entrasse lá, tinha 30 gestantes pra você fazer o exame. Sim. E aí, o cara sentado, o médico sentado assim, eu aqui, eu já tinha feito no mínimo uns 60 toques. E não parava, e eu saía lá fora querendo ir embora já, e mulher chegando e não dava, e meu horário era até às 11 horas. E aí o plantão começa das 7 às 7, né? Sim. O meu estágio que era até às 11 horas. E o cara tava lá, esse médico tava lá, e eu falei assim, por que você tá aqui, né? Já era meio idoso, assim, uns 60 e poucos anos. Nossa, na época. Tiozinho. E aí por que você tá aqui, cara? Por que você não vai ficar com sua esposa? Por que você não vai ficar com seus filhos e tal? Por que você tá trabalhando tanto assim? Aí ele virou assim pra mim e falou, cara, eu tenho que pegar dinheiro, eu tenho que juntar dinheiro pra pagar a faculdade dos meus filhos, eu tenho que, troquei minha casa, então eu preciso pagar minha casa, eu não posso parar de trabalhar. Eu falei assim, mas quanto o senhor ganha? E aí na época eu era curioso mesmo, então eu perguntava mesmo todo mundo quanto ganhava. Isso aí é um tabu que muita gente sente, mas você tem que ser o cara que foge desses tabus aí, não tem nada de errado você saber quanto que a pessoa ganha. Ou falar o quanto você ganha também, dependendo do local onde você tá, né? E aí ele me falou, eu ganho 60 mil. Ganhava 60 mil, era um ginecologista. E aí, beleza. Eu fiquei, na hora, assim, eu parei assim. Sabe quando você tem um déjà vu? Já teve déjà vu? Faz assim, um barulho assim. Na hora eu parei assim. Pô, 60 mil o cara ganha por mês, Luan. E o cara não consegue parar com 60 e poucos anos, cara. Ele não pode parar de trabalhar, porque senão tá lascado. Olha que loucura. Aí na hora eu falei assim, pô, será que eu também vou ficar assim? Não quero ser um médico. Eu quero ser um médico pra ganhar muito. Mas pra ter qualidade de vida também. Eu não quero trabalhar até meus 70 anos, não, cara. E isso é muito real na comunidade médica. Muito real. Porque os caras normalmente estudam pra caramba, é muito sofrido. E alguns não ganham tanto, e aí tem a possibilidade de ganhar tanto, e aí eles ajustam o padrão de vida. Então,
gastava 5 mil por mês, pô, eu vivia com 900 reais, cara. Hoje eu fico impressionado com quanto que eu gasto demais, 5 mil reais. Agora eu comprei um carrinho e subiu pra 7. Olha que loucura. Cara, os caras sobem o padrão de vida pra 30 mil, 40 mil reais. E aí eles não pensam em momento nenhum em construir um patrimônio para poder sustentar esse padrão de vida depois. É só vou torrar tudo porque eu estudei pra caramba, agora eu mereço. Pô, lá no hospital onde eu trabalho, os referências, os hospitaizinhos menores que mandam referência para lá, pô, tem idosos de 70 anos, de 72 anos. Isso é loucura, cara. Como é que pode um trem desse? Não posso parar de trabalhar. Como assim, Como cara? pode, né? Como que pode um trem desse? E a gente tá falando de pessoas que ganham muito. Foi nesse momento aí que eu falei assim, pô, não quero ser assim. Eu preciso juntar dinheiro. Só que na época eu tinha 18, 19 anos. Você já começou a pensar. Aí eu não sabia do negócio do investimento ainda. Eu só pensei em guardar dinheiro. O basicão mesmo, guardar dinheiro, que eu ia guardar um tantão e depois eu ia usando. Esse foi o meu pensamento primitivo. Não era pensamento de receber dividendos, fazia, né? Não fazia ideia disso. Então você vê, né? A pessoa que tá aqui do outro lado já tá anos-luz do que você tava, né? Pô, hoje ele assiste um vídeo seu ensinando a investir em Banco do Brasil, quanto que paga? Não, tá comprando um CDB com R$1. R$1. A pessoa já consegue aprender a investir. Já ganha 0,68 líquido no mês. Olha que loucura, cara. Vocês têm a faca, o queijo, até a goiabada na mão, você só precisa cortar direitinho e não cortar o dedo, né? Investir em Oi, IRB e tal. Mas você já tem tudo, cara. Eu fico pensando, graças a Deus eu tive esse toque de realidade assim cedo. Eu tive muito antes de formar, porque se eu tivesse depois de formado, muito tempo depois, eu ia perder a melhor parte da minha vida, que é essa idade produtiva, que hoje eu não faço mais plantando 72, eu não consigo mais, cara. Loucura, no começo eu conseguia. Então eu aproveitei a melhor parte da minha vida produtiva para poder guardar dinheiro, para poder... E aí, depois de um tempo, eu, lógico, ganhava 900 pila, cara. Eu comia miojo e biscoitinho Toddy quando sobrava um dinheirinho. Então, eu guardava 10 pila por mês, mas eu guardava 10 pila por mês. 10 pila por mês. Aí eu e a Indy começou a fazer bombom para poder vender na faculdade. Aí dava uns 400 pila de bombom no mês, assim. Pô, aí dava pra comprar coca, dava pra comprar uma carninha e tal. E aí, sempre os 10%, dependendo do quanto eu ganhava. Nesse mês vendeu menos, ou mais, guardava R$10. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.